Olá, o programa Pontuando de hoje traz um assunto muito atrativo, muito interessante, que diz respeito à vida da maioria das pessoas. Você sabe, nós tivemos aí, estamos ainda dentro de uma pandemia, existia uma projeção de crescimento de construção civil, a construção civil estava crescendo, né, empregando gente, vendendo unidades. De repente, a expectativa da pandemia fez com que houvesse um decréscimo, mas isso se reverteu, porque houve uma queda de juros, motivada inclusive pelas metas de inflação de estarem muito baixas, e algumas pessoas ficaram com dinheiro sem ter como ter um rendimento razoável, outras foram demitidas, outras se juntaram aos seus capitais e resolveram ter um ganho, ou pelo menos fixar o seu ganho futuro, investindo dinheiro agora. E investir dinheiro em mercado imobiliário é de fato investimento, porque você nunca perde. Mas você tem que saber como é que faz isso, você tem que saber quem está avaliando o imóvel, quem está avaliando o seu imóvel se você quer vender ou aquele que você quer comprar. Para isso você precisa de um especialista. E nós trouxemos hoje aqui um especialista, Arthur Geraldo, ele vai se apresentar, vai conversar conosco e eu vou deixar ele falar bastante para que o nosso próximo programa seja ilustrativo para a comunidade de Juiz de Fora e até outras comunidades, porque ele vai falar, obviamente, em nível nacional, não apenas cidades do porte de Juiz de Fora, cidades pequenas, cidades grandes, lotes, fazendas, coisas que existem por aí e que você pode fazer um bom investimento. Bom dia, Atos. Tudo bem com você? Bom dia, Abramo. Bom dia pela oportunidade que está me dando aqui para esclarecer dúvidas ao nosso público, né, com relação à área imobiliária, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Então, nós temos que sempre estar preparados para fazer um bom investimento, com calma, né, que as oportunidades estão aí. Então, a gente tem que aproveitar o bom momento para fazer um bom investimento. Bom, que não torne uma dor de cabeça lá na frente. Pois, exatamente. E quem tem... Às vezes a pessoa precisa de uma renda, mas ela pode investir no imóvel pensando nos aluguéis. Então, eu queria começar a falar com você falando sobre os aluguéis. Os aluguéis baixaram, as pessoas estão... aqueles que têm propriedade estão conseguindo obter algum valor. Quais são os percentuais de valor do imóvel, se você souber de cabeça, geralmente, que rendimento? Sim. Os aluguéis é o seguinte, o que está acontecendo? Está havendo muita flexibilização com relação aos proprietários com os aluguéis, entendeu? Os tempos de pandemia, o pessoal perdeu o emprego, ou diminuiu o salário, então torna-se flexível, né, os proprietários. Os aluguéis hoje, geralmente, é em torno de você conseguir 2% do valor do imóvel, né? Então, assim, vai depender muito do imóvel, né, o local, né? E principalmente a compreensão do proprietário hoje com relação a essa situação que nós estamos passando. Então, os aluguéis é o seguinte, né? Tem muita coisa para alugar, né? Então, a demanda está grande, né? Então, há uma certa, como podemos dizer com relação a isso aí? Uma certa cautela, porque tem muita coisa para alugar e, às vezes, dependendo do valor do aluguel que você está pedindo, a negociação pode demorar, você pode demorar a alugar o imóvel. Então, você tem que viver assim, a realidade de mercado. O mercado é quem dita as regras, né? O mercado é quem dita as regras. Então, o que acontece? O mercado, hoje, ele é o quê? Flexibilidade. Nós temos que ter flexibilidade com relação a esse momento aí. Né? Então, temos que ter muito cuidado. Você ficou sem som. Clica no seu som aí. Temos que saber muito com relação a isso daí. Tá. Então, temos que estar atento a todos e a todos. Pois é, com relação a quem vai procurar imóvel para alugar, está havendo uma facilitação, porque os preços dos aluguéis estão baixando e tudo é negociação, né? Agora, quem tem o dinheiro imobilizado no imóvel, na realidade investido, é claro que de repente ele pode não ter uma renda imediata, ou pelo menos a renda anterior, mas ele tem um imóvel, ele tem uma renda, ele tem um valor investido, ele não perde aquele valor, porque em tempos de pandemia, em tempos de exceção, você não sabe o que vai acontecer, né? E eu acho que as coisas vão voltando
aos poucos, eles estão falando muito dessa palavra aí, novo normal, eu não gosto muito dessa terminologia, É, que normal sempre é, né? Se você está numa é, guerra, é o normal do que você está vivendo ali. Aí depois da guerra, o que vai haver? É óbvio, cada passo que a humanidade dá tem evoluções. Bom, então no mercado imobiliário, por exemplo, é uma coisa que não mudou. Se você tem um capital e você colocou no imóvel, ele está investido e você não perdeu nada. Bom, então, se essa pessoa colocou o capital no imóvel e ele não consegue o rendimento que ele tinha porque a pandemia fez baixar, isso aí não vai ficar o resto da vida. Ele vai, de hoje a um ano e meio, ele é, renegocia esse isso, contrato. Né? isso. Isso, Abraão, é uma situação atípica que nós estamos passando, tá? Tá. Então, você vai passar, tá? É uma questão de tempo, vai ter de coisa, vai passar essa situação, porque não vai perdurar por muito tempo. Então, tem que ter calma e cautela e aguardar a resposta do mercado lá na frente, né? Passando 2020, já estamos em outubro, aí ano que vem as coisas, dependendo como estiver a pandemia, as coisas tendem a normalizar. Então, é um investimento que ele vai te dar retorno a médio, a longo prazo, a curtíssimo prazo não. Dependendo do que você for, por exemplo, eu vou comprar um imóvel bem localizado, o que está acontecendo hoje também, muita gente procurando terrenos, os Uhum. condomínios fechados, entendeu? Você vê que está tendo um boom de loteamentos em Juiz de Fora, porque a pessoa viu que na pandemia ela mudou os conceitos, ficar confinado em um apartamento. Então ela quer uma casa. Aqui é uma Então casa, um ela vai comprar um sítio, terreno, local mais exatamente, um afastado. sítio, uma granja. Uhum. Então a pessoa está mudando o perfil. A pandemia fez repensar muito isso daí. O que, que eu vou fazer agora? Então, é muita coisa. Tem que fazer uma consultoria do que ela vai fazer, se ela vai comprar para investir. Não, eu vou comprar um terreno no condomínio A para mim morar? Sim. Não, eu vou deixar que vou investir, porque na hora que começar o boom de construções, a tendência é que o meu imóvel valorize. Mas muita gente está meio a meio, né? Muita gente está comprando para investir e muitos estão comprando para morar. Ele quer sair do burburinho da cidade, né? Que é um local mais tranquilo, que é qualidade de vida. Que nós estamos precisando muito de qualidade de vida. Então, estão Exato. migrando para esse tipo de imóvel, que são terrenos em condomínios fechados, e a famosa também as granjas, está havendo muita procura, Furo de tem granja, muita né? procura de granjas aqui em Juiz de Fora, só tem uma barreira com relação a isso aí, que a maioria das granjas são contrato de compra e venda, porque não foram regularizadas, tem uma medida provisória do governo aí falando da regularização fundiária, então para regularizar granjas fica mais fácil de vender, mas a procura está sendo muito grande, e eu estou vendo em Juiz de Fora, Abramo, muita gente, a gente observa, muita gente do Rio de Janeiro vindo para cá, É, querendo eu já comprar percebi imóvel. também. Exatamente, que é o quê? Qualidade de vida, Qualidade de né? vida. Você sabe que eu estava lendo outro dia numa cidade lá de São Paulo, mais ou menos do Porto de Juiz de Fora, quer dizer, talvez um pouco menos, os imóveis centrais, que como nós aqui abrigamos salas, né, e clínicas e essas coisas dos imóveis centrais, eles estavam indo para locais assim, tipo granja, tipo sítio, porque eles tinham mais qualidade de vida, podiam alocar os funcionários com maior distância entre si, tinham mais asepsia dos locais, era um lugar mais tranquilo, com menos barulho, e as pessoas iam lá visitar, porque tem transporte, tem tudo. Juiz de Fora é bem assistido de transporte Isso. público. Quer dizer, então eles É, estavam locando. Quer dizer, você acha que existe uma tendência dos imóveis comerciais saírem um pouco do centro, principalmente por causa dessa tendência de fazer serviços online, serviços em casa? Você acha que essa tendência agora, está voltando? agora sim, o que vai acontecer? Muita gente vendo que você ia na empresa, ou esse no escritório, né? No escritório no centro da cidade, né? Cheio de salas comerciais. E você trabalhando no home office, o seu trabalho rende a mesma coisa. O Uhum. problema, o home office só tem uma coisa, você tem que ter disciplina, É, né? Disciplina. Você está em casa, você levanta, vai na cozinha, tomar uma água, o telefone toca, então você tem que ter disciplina, mas a qualidade do serviço em si, hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda muito, então nós temos que uhum. fazer bom uso dela. Então o home office está lá, o seu funcionário está na casa dele, o escritório no centro, ele mora no Cascatinha, o Uhum. serviço está andando a mesma coisa, entendeu? Não tem problema. Então, exatamente, haverá um esvaziamento de salas, certo? Com relação a isso aí, só vão trabalhar realmente o número mínimo que for necessário e a maioria tudo home office.
E os imóveis centrais vão começar a cair um pouco de preço, né? Porque as pessoas também vão se livrar dos condomínios, né? Porque o condomínio prédio elevador, né? Tem porteiro, tem gente para o dia inteiro, funciona quase que 24 horas. Porque é o seguinte, Abraão, o condomínio é uma despesa fixa. Então, É. todo mês ele está lá. Entendeu? O que encarece o condomínio? Os elevadores têm as manutenções, mas o porteiro, porque os encargos trabalhistas, né? Então, se você tem 4 porteiros, né? 4 porteiros, então você tem 4 encargos trabalhistas. Geralmente, uma empresa está aí 3 turnos de 8, né? Então, você tem que ter um porteiro, vai ser o coringa para cobrir férias de outros. Quer queira que não, ele é uma despesa fixa para a empresa. É. Então, você tem que cortar custos, baratear. Home office, a pessoa está lá com o notebook ligado, está trabalhando, fechando contrato, reuniões online, você pode ver, essas reuniões online vai continuar por muito tempo, entendeu? Então, essas coisas que vão acontecer com relação a isso aí. E É no muita condomínio coisa. também tem custos, né? Tem gasto com água, você tem que estar sempre limpando, tem questão de limpeza dos Exatamente. elevadores, Você principalmente tem agora, né? gasto com água, luz. Geralmente, tem uma pessoa da conservadora que está lá trabalhando também. Então, implica em uma série de coisas. O que está acontecendo com os que eu estou vendo hoje com os condomínios, alguns no Juiz de Fora, e até nos condomínios fechados, né? A famosa portaria remota. Uhum. Né? A portaria remota vai ter uma câmera filmando, se tiver de capacete, tira o capacete, se identifica, justamente para o quê? Os custos, né? Que tem condomínio em Juiz de Fora que é muito alto, a pessoa desanima, entendeu? Alto. Então, é aquela despesa fixa ali. Todo mês ela está ali, te cobrando. E não tem Beleza. como ficar livre dela, né? O Atos, eu queria que você falasse agora. Eu estava lendo ontem o seu briefing e passei a ler outras coisas, né? Porque eu não sou da área, né? Eu sou da área de comunicação, mas eu sou um observador, embora eu seja leigo. E uma das coisas que eu falei aqui no início do programa é que para tudo você tem alguém que pode te dar uma orientação. Então, se você está com um problema físico, você faz um exame lá, mesmo que você interprete as taxas, exame de sangue, por exemplo, mas você precisa de saber juntar aquilo tudo. Quem faz isso é o médico e te dá um caminho. Na construção civil, na compra ou mesmo na venda, não foge disso. O especialista é uma pessoa como você, que vai fazer a avaliação. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa avaliação, porque nessa pesquisa que eu estava lendo, a pesquisa está dizendo o seguinte, que 7 em cada 10 entrevistados nessa pesquisa achavam que os valores dos imóveis vão diminuir. Bom, isso aí você já disse. Os preços de locação, 8 em cada 10, acho que também vão cair. A pesquisa também revelou que no mercado de compra, 4 a cada 10 pessoas do setor nominaram que houve aumento na procura de negociação de valores, né? Enquanto que o setor de locação, 6 a cada 10 perceberam isso. Já na outra pesquisa, ela aponta os novos contratos para compra e venda de imóveis, 67,5% são de compras e houve uma redução de 43,7% nos residenciais e 59,5% nos comerciais. Quer dizer, houve uma redução em função da pandemia, mas isso está começando a crescer, tá certo? E você tem um capital, você não pode arriscar o capital, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Então, fala um pouquinho das avaliações, o que seria correto avaliar, dá o seu nome, o seu local de trabalho, você, pelo jeito, tem um escritório home office também. Mostra para o nosso pessoal que não é você olhar uma placa, ir lá e comprar e se sujeitar a Não, caminhar entre várias imobiliárias. Você tem que ter um especialista. o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado na hora de comprar um imóvel. Primeira coisa é o local onde você vai comprar. É o bairro A, B ou C, aquele bairro que você quer morar. Segunda pessoa, a pessoa tem que visitar o imóvel, olhar todas as particularidades do imóvel, se realmente vai atendê-la ou não, e documentação do imóvel também, que é muito importante, né? Ah, tem um registro de imóvel? Não tem, então não serve para financiamento. Porque 90% dos imóveis hoje, eles são financiados pelo sistema de habitação. Então tem que estar tudo certinho. Então você tem que procurar um profissional, um corretor, né? De preferência que tenha o Cresce, né?
que ele vai ter conhecimento de causa e vai te orientar da melhor maneira possível, entendeu? Vai te mostrar os prós e os contras. Por quê? Lá na frente, isso pode refletir positivamente ou negativamente. Poxa, eu fui mal orientado pelo fulano de tal. Não, o corretor, ele vai da pré-venda até o pós-venda. É antes, durante e depois. Por quê? Se você escolher um imóvel para o cliente bom, que vai ficar satisfeito, você vai acompanhar a negociação, você faz a proposta para o proprietário do imóvel, até no fechamento do contrato. E tem o pós-venda. Mas por que o pós-venda? O pós-venda é seu marketing pessoal. Você vai estar lá, o Atos comprei um imóvel com corretor tal, ele me atendeu bem, pode ir nele que você vai fazer um bom negócio. Então, é igual você falou, não é olhar a placa e ir lá. Eu olhei a placa, anotei o telefone, fui lá e fechei. Não, você tem que olhar a placa, ligar, marcar, ver o imóvel, ver com detalhes, tem que ser uma visita um pouco mais demorada, para você ver todos os detalhes, né? Você tem que ver, eu vou morar perto de comércio e serviço, ficar próximo de você, precisa deslocar, eu moro no bairro tal, mas só no bairro lá de baixo que eu consigo comprar alguma coisa, né? Então, é tudo isso. Então, você vai depender, eu vou depender muito de carro para me deslocar, né? Para determinados locais, por exemplo, um condomínio fechado de casas, né? Tem um monte de gente fora. Vou morar lá, mas eu tenho que ir numa farmácia, pô, só tem lá embaixo. Eu vou ter que pegar o carro e ir lá, você vai ter que pegar o carro e ir lá. Então, é uma série de coisas que tem que ser vistas, né? Comércio e serviço perto. Eu tenho 2 filhos, idade escolar, fica longe a escola do meu filho. Então, é tudo isso. Você tem que avaliar tudo, pontuar todos o que você realmente necessita e se aquilo que você está fazendo, o negócio, ele vai te trazer uma relação custo-benefício boa. Então, você tem que avaliar tudo. Então, o profissional corretor, ele tem que orientar muito bem seu cliente com relação a isso aí, com relação a, mas como até o proprietário, mas o meu imóvel vale X mais 3. Não, ele valia, que o mercado hoje é X mais 2. Então, você tem que mostrar para ele que o mercado ele é muito volátil. Então, ele muda de direção toda hora. Você tem que ver, hoje era um preço, desculpa, amanhã já é outro. Então, a gente tem que avaliar muito bem para você fazer uma boa venda. Né? Então, não adianta você pedir um valor exorbitante no seu imóvel, que no mercado hoje não comporta esse valor. Né? Então, pô, peraí, eu estou pedindo R$1 milhão num apartamento no bairro tal, mas hoje não vale isso. Entendeu? Então, você vai mostrar para ele, por isso que o corretor ele tem que ter o conhecimento técnico, né? E passar, principalmente, segurança para o seu cliente e proprietário do imóvel. Ter conhecimento de causa e mostrar para ele que realmente hoje o preço é tal, a facilidade de vender é tal. Se você colocar um preço maior, tal. E quem for comprar, né, realmente fazer a avaliação direitinho de todos essas coisas que eu pontuei, né, que é muito importante na hora de um fechamento de um negócio, para fazer um bom negócio, que ele vai ficar satisfeito com o atendimento do corretor, né, e do imóvel que ele comprou. Né, que às vezes tem pessoas que... E a vantagem do especialista, desculpa te cortar, a vantagem do especialista no seu caso você conhece a família, por exemplo, o cara te contrata, você conhece a família. Vamos supor de alguém que quer fazer uma compra. Você vai analisar filhos pequenos, se um faz faculdade, se o outro está no ensino médio, se o outro está no fundamental, as distâncias das escolas, o que o bairro ele pode te satisfazer. Nós estamos em tempo de pandemia, você vai precisar de muito, no caso, um tem carro, 2 tem carro, os outros são transporte público. Se você está com transporte público, você pode estar correndo risco de deslocamento, ou transporte para criança, né? Clínicas, exames médicos, isso está próximo, isso está afastado, quer dizer, você conhece a família, né? E da mesma forma aquele que vai vender, ele vai, como você falou, o mercado, o que é o mercado? O mercado é a demanda, né? Que tempo que nós estamos vivendo? Tempo de pandemia, né? Quais são, o que isso acresce ou faz decrescer no nosso desenvolvimento profissional e de nosso deslocamento, estudo e etc. Tudo isso vai ser pesado.
Então, esse especialista, no caso o Atos, é que vai dar para você esse norte. Ô, Atos, fala aí do local que você trabalha, ou passa um telefone aí para o nosso público. Eu atualmente eu estou vinculado a Bargon Imóveis, no Cascatinha, né? Imobiliária Bargon Imóveis, já presto serviço lá há quase um ano, Uhum. né? E a gente também está aí à disposição de vocês aí, quem queira alguma dúvida, que a gente possa orientar. Meu telefone, DDD 32 99955 6956. Esse também é o meu WhatsApp. Tá, Então, a fala de gente novo aí. 32, que é o DDD, 999, 39, né? 55 6956. 6956. Tá? Então, eu tô lotado na Barcon Imóvel Cascatinha, junto com o Serginho e a Raquel, que são os proprietários, e a gente está à disposição aí para orientar e conduzir a melhor maneira possível o negócio para o cliente com relação à aquisição de um imóvel. Só abrindo um parênteses aqui rapidinho, porque o perfil do consumidor mudou, né? Antigamente, investia-se muito no mercado financeiro, que já tinha um ganho certo sem se mexer, né? O investidor brasileiro, ele tem um perfil meio conservador, ele não investe tudo em bolsa de valores, né? Uhum. Então, diversifica o seu investimento. A diversificação dos investimentos é o que hoje? Aplicar em imóvel, né? Você compra um imóvel, você aplica um pouquinho, a renda fixa está rendendo quase nada, aplica ali, bolsa de valores, você vai acompanhando, você ganha, perde, Uhum. né? Mas se você recuperar, demora um pouco. Já um negócio que foge à alçada, que é a economia mundial, né? Deu um balanço lá fora, Estados Unidos, China, o negócio reflete aqui. O imóvel não, você compra, tá aí e aluga. Não, Ou e vai outra morar. coisa que eu acho interessante é o seguinte: o investidor que tá caminhando por imóvel, aquele que está investindo, por exemplo, numa indústria, né? Você vê, por exemplo, hoje eu estava no rádio do carro lá, ouvi propaganda de máscara com tecido fulano de tal da empresa tal. Quando que você ouvia falar de máscara na rádio num horário nobre? Você não ouvia. Não, Então, quer dizer, a demanda muda, as coisas mudam. Eu acho muito interessante que a sociedade brasileira comece a raciocinar que, por exemplo, a construção civil ela sempre foi motor de economia, né? Assim como há uns anos atrás as montadoras de automóvel, a metalurgia, foi motor de economia também. E só que o carro ele tem um problema de estar sempre ligado a um combustível fóssil e futuramente a eletricidade. E a gente precisa expandir isso aí. O imóvel não, o imóvel, a construção civil é uma coisa que o Brasil sempre foi bom e tem qualificação, tem empresa de qualidade. Antes da gente terminar o programa, eu só queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, tá? Uma dúvida histórica minha. Eu já mexi com sim. construção civil, eu sou de família de construtores. E, inclusive, eu sou engenheiro, mas eu já abandonei a engenharia já tem alguns anos, mudei de ramo, fechei minha empresa de construção e tal. Sim. Bom, então eu mais ou menos manjo um pouquinho. Quando eu ia fazer obras para terceiros, ia fazer acabamentos, eu nunca cheguei a fazer uma edificação minha, eu notava que existiam maneiras e formas de trabalhar diferentes. E é claro que isso hoje mudou. Você acha muito importante informar o seu cliente quem fez aquela obra ali? Isso você acha que isso aí. Eu estou dizendo assim, você vai falar em particular com o seu cliente, mas assim, o nível e o tipo, o estilo e a qualidade da É, construção. isso é muito importante, porque que é um Uhum, incorporador que fez essa obra, entendeu? Então, uhum, se ela tem como se diz, um respaldo no mercado, né, a confiabilidade que o mercado tem, fica menos fácil. Foi a construtora fulano de tal, foi a construtora tal. Isso é muito importante, porque que tipo, e outra coisa, principalmente quando tá em obra, né, a gente vai visitar um apartamento, uma construção que está em obra, né? Aí é, você vai inquirir o engenheiro, pô, que tipo de material você vai usar aqui? Porcelanato, tipo cozinha americana, que tipo de material que ele vai usar? É importante, entendeu? Porque não pode ter uma dor de cabeça. Você entregou o imóvel para o cliente, pô, mas tá soltando tudo, tá é, tendo. Não. É muito importante o cliente saber de tudo, que tipo de material que ele está usando, ferragem, tudo. Porque você tendo esse conhecimento, você passa segurança para o seu cliente e, obviamente, é um efeito cascata. A confiabilidade uhum. que a construtora vai ter com o cliente.
E outra coisa também, falando da construção civil, né? Esse boom que a gente está... Eu acho que abordei isso até no meu texto, né? Sim, sim. Consequência disso, né? Você vai ter casas de material de construção vendendo mais, vai aumentar o número de empregados na construção civil, que está aumentando bastante. Tudo é um efeito cascata, né? E com relação, voltando ao que você me perguntou, é muito importante você saber, o corretor, ele tem que estudar com afinco aquilo que está vendendo, porque ele vai ser inquirido pelo cliente, né? Então, você tem que estar sabendo. E você tem que transmitir essa segurança para o cliente, você dominar o produto que você está vendendo. E a construtora, é bom saber que construtora que é, com certeza, né? Ah, tem uma construtora que teve um probleminha com uma obra tal, lá no bairro tal. Opa, será como é que está hoje? Né? É. Então, isso. E o consumidor hoje ele está muito exigente, Abraão. Ele está muito Tá. exigente, ele quer saber, ele pergunta, que tipo de piso é esse? Não, não gostei, eu posso estar em obra, eu posso mudar o piso. Então, o perfil do consumidor, desde do nosso Código de Defesa do Consumidor feito em 90, veio para cá, o perfil veio aumentando e o consumidor está exigente. Tá? Ele não é aquele consumidor que não, faz não. Ele vai perguntar, ele vai querer saber de tudo. E o corretor tem pela sua profissão, passar essas informações para ele, entendeu? E tem que ter Ele tem que estar fidelidade, né? calcado em tudo aquilo que ele está falando, É né? igual esse negócio de venda de carro, por exemplo. Às vezes você vai vender um carro, já ouvi falar sobre isso, então Sim, você coloca lá, os pedais lá você coloca mais bonitinho, lava o carro, passa café na roda, parará e tal. Mas eu troquei a peça tal, isso não sim, muda o preço do sim. carro. Isso não Uhum. muda o preço do carro. Mas no apartamento isso muda. Se você tiver um apartamento de cobertura aqui, tiver sido reformado, a parte elétrica toda revisada, se for o caso do imóvel mais antigo, a parte hidráulica revisada, um material bom no chão e do lado Isso, não tiver isso aí, esse aqui vale mais. Não só pela isso. localização, não só Faz a pela diferença. entrada. Igual, Abramo, eu até aconselho pessoas, tu pega meu apartamento para vender, sim, mas como é que ele está? Né? A gente vai ver como é que está o seu imóvel. Eu gosto, assim, você vai vender um produto, você tem que estar lá para conhecer. Então, o que você acha? Ó, faz uma pintura nele, que está com a pintura ruim, porque a apresentação é muito importante. Importante, A claro. apresentação é muito importante do imóvel. É a primeira pessoa, a pessoa bate o olho, opa, o imóvel está arrumadinho, né? Tá limpo, é isso aí, tá pintado, né? Você vai chegar lá, piso soltando, aí a concepção da pessoa já é outra, né? Então, a apresentação do imóvel é muito importante. Mesmo que a pessoa gaste um dinheiro aí, mas ela não está gastando, ela está investindo. Ela tem cara como investimento, não como E despesa. aí? Ela E está investimento? preparando para vender o imóvel no valor tal devido à apresentação desse imóvel para o cliente, que é muito E sem importante. contar que existe o uso, né? Você vai, por exemplo, ligar uma tomada. Aí a tomada, a fiação não é de acordo. Aí você já não pode, se você quiser fazer lá dentro, se tiver um outro banheiro, você já tem que pensar na fiação. Ou a parte Isso, hidráulica, se você tem algum vazamento, isso, vaza para o tudo. de baixo. Tudo isso tem que ser visto. Isso é uma dor de cabeça que está muito perto de você. Porque o carro é mais fácil de você trocar. Uma peça diferente, por exemplo, não valoriza tanto o carro. Mas o apartamento não. O apartamento diz muito respeito à nossa vida. Apartamento, casa, granja. Exatamente. Você sabe por quê, Abraão? A compra do imóvel é um negócio muito sério, que é para o resto da sua vida. Então, você Exato. que não quer ter dor de cabeça. Se você comprar um imóvel para ter dor de cabeça, você vai cobrar lá a pessoa que você comprou. E você pode cutucar o corretor, mas aquele imóvel também não. Então, por isso que eu falo, imóvel a compra de um imóvel é um processo, né? Uhum. Da pré-venda até a pós-venda. Você fazer um negócio muito bem feito, você está satisfeito. Você mudou, comprou, mudou, pô, eu fiz um bom negócio. A família vai estar satisfeita, né? Não vai ter problema algum. Então, cabe aos proprietários zelar por isso daí, né? Fazer uma revisão em todos os imóveis, parte elétrica, hidráulica, não está vazando nada, não tem filtração, não tem piso soltando, né? Porque a pessoa já vai olhar com bons olhos esse imóvel, E vai né? Para entrar descansado. evitar uma dor de cabeça futura, né? Uhum. Se você Perfeito. mexer o que está pronto, é pior do que você construir.
Ah, com certeza. O meu avô, que foi um construtor muito conhecido em Juiz de Fora, ele falava comigo, ele falava com a gente lá da família, né? Ele era, obviamente, pela idade dele, ele era uma pessoa conservadora. Ele falava que obra só se faz uma vez. E uma das coisas que eu achava espetacular na obra dele, que as portas fechavam igual porta de geladeira. Você não tinha que empurrar a porta para fechar, não. Você fazia É, assim, ela fazia treco e fechava. Os carros antigamente era assim. Hoje em dia, por causa da borracha de vedação, você tem que dar uma pancada na porta. Antigamente, as borrachas vedavam e não tinha pancada na porta. Por quê? Porque tinha mais carinho, mais olhar. Então, é isso que você está falando. Se você tem uma empresa que está trabalhando ali, tanto aquela que fez o seu apartamento que você está vendendo, quanto aquele que você está comprando, se ela é uma empresa que tem respaldo no mercado, se ela sabe escolher, se ela sabe escolher material, se ela sabe fazer um desenvolvimento da obra dentro de um cronograma, se ela não teve problema nenhum na praça, você está no caminho certo. Mas para saber disso, você precisa de especialista. Então, olha só, construção civil está crescendo, estava crescendo, decresceu um pouquinho porque houve uma acomodação com a pandemia, mas voltou. Você pode notar que durante a pandemia, algumas obras com máscara, os caras separados, mas as obras continuaram, porque havia demanda, não é isso? E a construção civil, ela ajuda o país, é um investimento do seu capital. Se você for alugar, você tem como negociar para valores menores. Hoje mudou um pouco o perfil do consumidor, ou seja, você vai escolher imóveis em outros locais, não necessariamente muito no centro, por causa de deslocamento, né? Por causa da pandemia. Então, olha, tudo isso aí são anamneses que serão feitas com os interessados em venda, compra ou locação, ou colocar para locação, que terá que ser feita com um especialista. Esse especialista é uma pessoa como o Atos Geraldo, que nós trouxemos aqui. Então, a contribuição do Ponto Ana aí foi exatamente pontuar as suas necessidades, as suas facilidades e as suas ocupações com relação a isso. O Atos vai se despedir de nós aqui agora e vai falar de novo. O seu negócio é lá no Cascatinha? isso, é na Bargonha Imóveis, na Rua Japiaçu, Avenida Japiaçu Coelho, na Bargonha Imóveis, né? A gente está lá de segunda a sábado, né? Os corretores estão lá, e é lá que eu estou locado atualmente. Primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Para a gente tirar dúvidas e acrescentar algo mais no mercado imobiliário, né? Aqui em Juiz de Fora, principalmente em termos de pandemia, né? Certo. Aquele encontro que eu tive você na clínica resultou nisso, né, Abraão? E Foi eu ótimo. lembrei que você foi meu professor de matemática no Delta, na Santa Rita, em 94, hein? Memória tá boa. Fui Só seu tenho a professor. isso, tá? Só tenho a te agradecer isso, né? Você é um profissional muito legal, uma pessoa, a gente vê aí eu acompanho você alguma coisa aí, e agradecer você realmente a oportunidade de a gente expor isso daí, e estamos à disposição do cliente, tá? Caso ele queira mais alguma coisa, mais informação, uma orientação, estamos à disposição, certo? E um lema que eu lembro, que eu levo comigo, Abraão: o corretor não tem hora nem tempo, é a oportunidade. É É sábado, verdade. domingo, feriado, isso aí, É tá? verdade. Estamos à disposição de todos aí, e te agradecer mesmo de coração essa oportunidade de ter me dado de expor as ideias aqui e tirar alguma dúvida que porventura alguém já tenha e tirou a dúvida com os meus esclarecimentos, Para o tá esclarecimento. bom? Inclusive, eu vou até pedir para os nossos assistentes aí, se eles quiserem deixar dúvidas aqui nos comentários do vídeo, a gente vai fazer descrição, eu vou deixar o celular dele aqui para você fazer contato direto com ele, para tirar dúvida mesmo, para procurá-lo lá no Cascatinha, lá na empresa, e para Isso. você ficar por dentro. O Atos não veio aqui essa única vez, ele vai voltar daqui uns tempos aí, para nós vamos tornar a avaliar, porque todos os profissionais de todas as áreas hoje em dia são importantes, né? Você vai no médico, você tem que ter confiança, você vai no engenheiro, você tem que ter confiança, um advogado, até mesmo uma diarista, né? Existem serviços diferenciados, tem gente que é inteligente para executar todo tipo de serviço. Você tem que escolher o melhor profissional daquele ramo. E eu tenho certeza que o Atos é um grande profissional, não só porque eu conheço desde quando ele foi meu aluno, né? Que eu também sou um cara que vive pulando de galho, né? Sou engenheiro, sou professor, agora sou homem de mídia, né? Mas eu procuro entender de tudo que eu faço um pouco, né? Eu tinha mania de brincar na sala de aula, quando eu dava aula de física e de matemática, eu brincava assim: eu vim aqui ensinar aquilo que pouco sei para aqueles que nada sabem, né? Isso. Lembro muito bem disso. Você lembra disso? Pois é, aquilo que pouco sei,
pelo menos é com fé, é com boa vontade, é vamos dizer assim, com o máximo de perfil, o perfil máximo possível de idoneidade, que é o caso do Atos. Então, Atos, muito obrigado por você estar aqui. Nós estamos terminando o programa. O Ponto Ano fica por aqui e o Atos vai voltar. Hoje nós falamos de mercado imobiliário. Fica de olho, passa esse vídeo para frente. Muito obrigado pela sua assistência e pela sua paciência. Até a Abraão, próxima. estaremos sempre à disposição, tá bem? Sempre à disposição de vocês aí, qualquer hora. Só entrar em contato, tá bom? Muito Perfeito. obrigado. Obrigado, querido.